Olá a todos! Na aula desta semana vamos continuar a falar sobre objetos e classes em JavaScript, introduzindo alguns conceitos novos e aprofundando algumas das coisas que nós já falámos na última aula, e também falando de alguns objetos úteis que fazem parte da própria, já da própria linguagem do ambiente de execução de JavaScript. Portanto, uma das coisas mais importantes que vocês podem ter quando estão a trabalhar com programação orientada para objetos é o conceito de herança de classes, que vos permite ter, por exemplo, uma classe base com um certo comportamento e depois continua estendendo essa classe base com comportamentos mais específicos, sem terem que estar sempre a reimplementar o mesmo código, caso haja algum comportamento que seja partilhado entre as várias classes da vossa hierarquia de classes. Isto será um conceito que também, certamente, irão aprender em programação orientada para objetos. Tem aqui, então, o exemplo prático, tal como já é comum, que poderão abrir no CodePen, que vos servirá de acompanhamento aos próximos slides que vou apresentar. A herança de classes em JavaScript pode ser feita de várias formas. Existe uma forma mais tradicional, utilizando o ECMAScript 5 e o Prototype, tal como nós demos na última aula, que também apresentarei aqui de forma sucinta. Mas a forma mais simples de compreenderem é aquela que foi adicionada no ECMAScript 6 e que utiliza por base aquela sintaxe que vocês já aprenderam na última aula para criar uma classe. Portanto, vamos considerar, por exemplo, aqui a classe pessoa. A classe pessoa tem um construtor que recebe como argumento o nome da pessoa e guarda num atributo do objeto que vai gerar este construtor quando se instancia uma nova pessoa, uma new pessoa, vai guardar então um atributo, o nome da pessoa que estamos a instanciar nesse momento. Tem depois também um método complementar que vai dizer olá, olá e o nome o valor do atributo nome da instância atual, tendo em conta aqui o diz, e um despedir que faz a mesma coisa, mas diz adeus e o diz nome. Pronto. É uma classe bastante simples que vocês devem compreender como é que funciona já por esta altura. No entanto, podemos, por exemplo, precisar de uma classe funcionário que não deixa também de ser uma pessoa, só que é uma pessoa especial com uma informação adicional. Não é? Por exemplo, enquanto que a pessoa só nos interessa o nome, nós no funcionário queremos construir uma classe que tem, por exemplo, um ID, que é um identificador do número do funcionário, e o nome do funcionário. Portanto, mas podemos aproveitar a base que já existe da classe pessoa. Não podemos estar a criar uma classe totalmente raiz funcionário e a fazer as mesmas coisas que já existiam na pessoa. Então, nesse caso, podemos criar uma classe que é uma classe filha, por assim dizer, da classe pessoa. Fazendo classe, funcionário, extends pessoa. Estou a dizer que o funcionário estende a classe pessoa. Quando eu faço isso, depois posso definir um novo construtor, que neste caso vai receber como argumento o ID, o tal identificador do funcionário, e o nome também da pessoa, ou do funcionário neste caso. Depois, dentro deste construtor, o que é que fazemos? Então, a primeira coisa que devemos fazer é, tendo em conta que aqui o construtor da pessoa já inicializa o nome, nós não precisamos de fazer isso novamente. Podemos simplesmente chamar super e passamos o nome, e isto automaticamente vai chamar o construtor da classe base que nós estamos a utilizar, que neste caso é a pessoa. Por acaso falta aqui um ponto e vírgula, mas como sabem, eu depois corrijo isto nos slides finais, mas os pontos e vírgulas são opcionais em JavaScript. Portanto, ele vai chamar, quando fazem o super nome, vai chamar aqui este construtor. E a partir daí continua. Como agora tenho mais um atributo que é o id, eu vou fazer então this.id igual a id e gravo o valor do id num atributo à parte. Agora, o que é que acontece? Eu, o método despedir, quero que seja exatamente igual para o funcionário, quer para a pessoa. Portanto, esse não faço nada. O funcionário vai continuar a ter um método despedir. Já o método cumprimentar, eu quero que o método cumprimentar seja alterado. Então eu vou simplesmente voltar a fazer um novo método cumprimentar, aqui, que vai substituir um método cumprimentar que já existe. Portanto, faço cumprimentar e neste caso faço olá, mais o id do funcionário, this.id, mais o nome do funcionário. Então, o que é que isto faz? Isto faz, quando eu faço um objeto pessoa 1
igual a new pessoa Pedro, faço pessoa.cumprimentar, ele diz olá Pedro. E se fizer pessoa 1.despedir, diz adeus Pedro. No entanto, se eu fizer um const funcionário igual a new funcionário 1, que é o ID do funcionário Rui, ele vai dizer olá Rui, porque aqui vai chamar este código. Enquanto que aqui, neste aqui, ele chamou este código aqui. Já no pessoa 1.despedir em que disse adeus Pedro e no funcionário.despedir em que disse adeus Rui, ele vai, quer neste caso, ele vai chamar este código aqui. Porque ele herdou este método despedir no funcionário. Portanto, quando ele faz pessoa 1.despedir, ele está na classe pessoa e vai chamar o despedir. Quando faz o funcionário 1.despedir, ele está na classe funcionário, vai tentar ver se o despedir já existe na própria classe. Como não existe, ele vê, então, mas existe no meu pai? Existe. Então executa o código do pai, aqui, então diz adeus Rui. Pronto, e agora podemos ver este exemplo aqui a funcionar no CodePen. Como estão a ver, é exatamente a mesma coisa que nós tínhamos nos slides. Estão aqui a ver. A classe pessoa e a classe funcionário. E depois, cá em baixo, temos aqui este código. Não é? E, quando eu executo, bate certo. Okay? Temos aqui um pequeno problema. Unexpected token. O que é que fiz de mal? Desculpa, adicionei aqui uns 2 pontos em vez de um ponto e vírgula. Vamos executar. Viram? Temos aqui, eu fiz também o console log. Estão a ver aqui o objeto pessoa 1 tem só o nome Pedro e faço cumprimentar e mostra o olá Pedro e o despedir e faz o adeus Pedro. E depois o funcionário 1 Rui, que se eu fizer o console log mostra que ele tem o ID 1 e o nome Rui. E se eu fizer cumprimentar, ele chamou este método, mas no despedir ele chamou este método. No despedir ele chamou este método aqui. E já agora, só por curiosidade, se nós agora viemos aqui e adicionarmos super.cumprimentar e executarmos o código, o que é que acham que vai acontecer? O super representa a classe pai. Portanto, se eu fizer super.cumprimentar, dentro deste cumprimentar, ele vai executar este console log e depois a seguir vai executar também este console log. Portanto, vejam o que acontece. Viram? Ele fez olá Rui e olá Rui. Portanto, às vezes também, se vocês precisarem de aceder, se aqui o cumprimentar, vocês quisessem fazer a mesma coisa que estava dentro do cumprimentar e depois continuar e fazer mais qualquer coisa, era assim que podiam ir buscar o comportamento. Pronto, isto não estava nos slides, mas é uma informação adicional que pode ser útil. Portanto, isto é como fazer em ECMAScript 6. Agora, como é que nós poderemos fazer a mesma coisa em ECMAScript 5? Portanto, eu vou-vos mostrar a classe pessoa em ECMAScript 5 e depois a classe funcionário em ECMAScript 5 também a estender a classe pessoa. Portanto, temos aqui, tal como vimos também na última aula, a classe pessoa em ECMAScript 5. Criamos uma função construtora, function pessoa, que recebe o argumento nome e guarda no atributo nome, diz nome igual a nome, e depois para definirmos métodos, como nós falámos, a melhor forma é usar o prototype. Então, nesse caso, fazemos pessoa.prototype.complementar igual a uma função em que, pronto, aqui usamos o alert em vez do console, mas é a mesma coisa, em que dizemos olá mais diz.nome. É o equivalente a isto que estamos aqui a fazer, não é? Enquanto que este bocado é o equivalente a este bocado aqui. E, de forma semelhante, o despedir, temos aqui o despedir, em que também fazemos igual a uma função, que é o equivalente a isto aqui, em baixo. Pronto. E assim criamos a classe pessoa, aqui, até aqui. Depois vamos criar uma nova função, funcionário. Esta classe funcionário vai ter de ter também um construtor, chamado function de funcionário, que recebe, tal como aqui neste exemplo, um ID e um nome. E aqui recebe um ID e um nome.
Só que agora, enquanto que aqui nós podíamos chamar o super nome, quando utilizamos aqui o ECMAScript 5, não existe um super nome. Como é que fazemos aqui neste caso? Vamos utilizar um método que se chama o call. Nós vamos fazer o pessoa. O pessoa é uma função que está cá em cima, que representa a nossa classe. Fazemos pessoa.call e chamamos o call, passando-lhe o this, que é o objeto que estamos a criar neste momento, e o valor de nome. O que é que isto faz? Isto significa que vai chamar esta função que estava aqui, que é a função pessoa, sendo que o this, que vai ser utilizado aqui dentro, é o próprio objeto que nós estamos a criar neste momento. Portanto, é o próprio contexto em que nós estamos neste preciso momento. E então, isto é a mesma coisa do que fazer um super. Eu estou a dizer que o objeto que eu estou a criar neste momento, que é o this, que aqui vou guardar cá mais em baixo, tal como fiz no outro, vou fazer o this id igual a id. Portanto, este objeto que eu estou aqui a criar vai chamar a função pessoa do construtor da pessoa, e vou-lhe passar o parâmetro nome. Se isto tivesse 3 parâmetros, fazia this, nome, idade, género, etc. E assim ele chama este construtor. Isto é a mesma coisa do que eu fazer aqui o supernome, só que ele aqui já sabe que o super é o pessoa. É este constructor de pessoa. Aqui tem que fazer desta maneira. Pessoa.call, this, nome. Pronto, e depois, como estava a dizer, o this.id é igual ao id. Depois, o que é que tem que fazer mais? Tem que dizer que o funcionário, o prototype do funcionário, vai ser algo que descende do prototype da pessoa, que é para ele herdar estes métodos que estão aqui, o complementar e o despedir. E para isso a gente usa um método do object, que é o create. Fazemos object.create, passamos-lhe o prototype base da pessoa, o que é o pessoa.prototype, e isto vai ser o prototype do funcionário.prototype. O problema com isto é que agora o constructor do funcionário, que está guardado no prototype, vai passar a ser o pessoa, que não é o que nós queremos. Nós queremos que o construtor seja esta função aqui. Por isso temos que fazer então funcionário.prototype.constructor igual a funcionário, que é para, depois de termos feito isto, em que substituiu o prototype complementar, o prototype despedir e o prototype constructor por estes valores aqui do pessoa, complementar e despedir. Agora queremos voltar a substituir o constructor pelo valor do funcionário que nós definimos aqui, que este é que é o nosso construtor da classe filho do funcionário. Pronto. E a seguir, o que é que nós queremos? Nós queremos, tal como fizemos aqui no funcionário, redefinir o complementar. Para redefinir o complementar é fazer também isso, funcionário.prototype.complementar, e redefinimos o complementar. E para isso fazemos o funcionário.prototype.complementar igual a uma função em que faz olá, mais diz id, mais diz nome. Pronto, e este código, esta estrutura, cria basicamente o mesmo que esta classe mais esta classe. E que agora nós podemos instanciar desta forma. var p igual a new pessoa Pedro e var f igual a new funcionário Rui. E agora podemos ver esse exemplo no CodePen. Eu vou aqui comentar esta parte que é em ECMAScript 6 e vou descomentar a parte em ECMAScript 5, que é exatamente aquilo que estávamos ali a ver nos slides. E vamos executar o mesmo código que executámos há bocado. Portanto, criar uma pessoa 1 e imprimir esta informação, e um funcionário 1 e imprimir esta informação. Eu vou limpar aqui a console e vou executar. E se vocês virem, isto vai dar exatamente a mesma coisa. Vai dar vai dar aqui um console log da pessoa 1, em que, por acaso, hão de reparar que o complementar e o despedir, ao contrário do que acontecia antes, aparecem aqui quando eu faço o console log do pessoa 1. Isso tem a ver com algo que depois já podemos falar um bocadinho mais à frente, é que quando nós estamos a criar desta forma, ao contrário do que quando criamos desta forma, estas propriedades, o complementar e o despedir, são propriedades enumeráveis. Significa que são propriedades que estão facilmente, vamos dizer assim, facilmente visíveis, e depois já percebem melhor no resto da aula o que é que isso quer dizer com facilmente visíveis. Facilmente visíveis, quando nós fazemos impressões e console logs e queremos aceder, elas estão logo visíveis. Por isso é que elas aqui aparecem, que diz que este objeto, pessoa 1, tem a propriedade nome, tal como aparecia antes, e mais estes dois métodos. E
se eu realmente executar o pessoa1.complementar, ele faz olá Pedro. E se eu fizer o ponto despedir, faz adeus Pedro. De forma semelhante, o objeto funcionário vai ter então também o construtor visível, aqui, porque nós aqui fizemos a atribuição, vai ter o complementar visível e o despedir visível, e tal como nós tínhamos no exemplo anterior do ECMAScript 6, vai ter o ID1 e o nome Rui também visíveis. E quando chamamos o método complementar, ele vai executar este aqui e em vez de executar este aqui. Pronto. Em vez de executar o da pessoa, vai executar o do funcionário. No entanto, quando nós chamamos o despedir, como não existe nenhum despedir que faça parte diretamente do prototype do funcionário, ele vai buscar o prototype que serviu de base para a criação do prototype do funcionário. Neste caso, é o pessoa. Prototype. E vai buscar o despedir aqui e executa então o adeus Rui. Pronto. Espero que então tenham conseguido perceber como é que funciona a herança de classes aqui em JavaScript. Foquem-se acima de tudo nesta, mas pode ser interessante e importante perceberem um pouco a existência do prototype para algumas das coisas que vamos falar agora no resto da aula. A próxima matéria que vamos ver esta semana é como fazer o acesso aos atributos dos objetos, normalmente até de forma dinâmica, como vamos ver, como iterar sobre as várias propriedades que existem no objeto. E tem aqui um exemplo prático. Este exemplo prático, no topo dele, assume-se que estamos a utilizar a classe funcionário tal como estava definida no slide anterior, ou seja, vamos estar a utilizar esta classe aqui. Apesar de que tudo funciona de forma muito semelhante, há umas pequenas nuances de diferença se utilizarem a classe funcionário e pessoa em ECMAScript 6. Mas a que vamos utilizar no exemplo é esta, e eu depois já digo onde é que há pequenas diferenças. Portanto, podem abrir este exemplo. E é assim, se nós pretendermos, dado um objeto, que aqui é o F, se nós quisermos ver qual é que é a lista de atributos que ele tem, uma forma que temos é utilizar um ciclo for com o for in lá dentro. Ou seja, aqui neste caso, criamos uma função que se chama atributos, recebe um objeto, cria um array vazio, não é? Aqui, e faz um for var atributo in objeto, resultado.push atributo. Ou seja, vai estar para cada atributo, isto tem de chamar outra coisa, isto é só o nome da variável, pode ser var x, var atributo que existe, portanto, para cada atributo que existe no objeto, eu vou fazer push, portanto, vou guardar esse atributo neste array resultado e retorna o resultado. Por isso é que depois, quando faz aqui console.log atributos f, ele vai retornar-me o nome, o id, o constructor, o complementar e o despedir. Agora, a questão é que é assim, tal como eu estou aqui a dizer, isto apenas acede aos nomes dos atributos que estejam definidos como inumeráveis. E o que acontece é, neste exemplo que nós fizemos aqui, que é este que eu estava a mandar utilizar, todos estes atributos, incluindo o complementar, o despedir, o constructor, o id, o nome, tudo isto são atributos inumeráveis. Por isso é que aparece nome, id, constructor, complementar e despedir. No entanto, e por isso é que eu pus aqui um cor um pouco mais forte no nome id, quando utilizam esta formulação assim e assim, em ECMAScript 6, apenas o nome e id é que são inumeráveis. As outras todas estão lá e existem, só que estão marcadas como propriedades não enumeráveis. Por isso, quando nós fazemos o ciclo for, elas não vão aparecer. E também é importante falar do conceito de prototype chaining. O que é que significa prototype chaining? Significa que ele vai passar por todos os atributos seguindo então a cadeia de herança das classes. Ou seja, vão reparar que ele começa por nome, que é a que é definida aqui como uma propriedade
da própria classe. Quando eu faço pessoa.call diz nome e diz id.igual id, estes atributos são mesmo atributos da classe. Portanto, o dis.id é um atributo da classe funcionário e o dis.nome também acaba por ser, porque este código executa o mesmo código que existe para o construtor pessoa dentro do construtor funcionário. Logo aí, eu vou ter estes dois atributos definidos por esta ordem, o nome e depois o id. Depois, a seguir, ele também vai ao constructor, que está definido diretamente no prototype, no prototype do funcionário. Quando eu faço funcionário.prototype.constructor. E esse é o próximo que aparece. E depois, o funcionário.prototype.complementar é o seguinte, porque eu defino a seguir em funcionário.prototype.complementar, estou a definir aqui este método. E é o próximo que aparece na listagem. E por fim, aparece o despedir, porque ele vê que não existe um funcionário.prototype.despedir diretamente no funcionário, mas existe no prototype do objeto a que lhe deu origem, que é o pessoa.prototype. E então ele vai buscar este aqui, o despedir, em último lugar, quando está aqui a fazer o ciclo for. Portanto, é isto que se chama o tal prototype chaining, ele vai pela cadeia. Se existisse, se o pessoa ainda fosse uma classe que descendia de outra, ele iria também por essa ordem subir para o nível seguinte, e por aí fora. Pronto, isto poderia continuar potencialmente até o infinito. Portanto, isto agora, podemos então, tal como eu estava a explicar, ele vai buscar o nome que foi definido em pessoa, o ID que está definido no funcionário, o construtor que foi definido no prototype do funcionário, o complementar que foi redefinido no prototype do funcionário e o despedir definido em pessoa. Pronto, é esta ordem que ele vai buscar. Os atributos não enumeráveis, que tal como eu estava a dizer, não são apresentados. No caso do ECMAScript... passei para o slide seguinte sem querer. No caso do ECMAScript 6, todos estes atributos são marcados como não enumeráveis e não aparecem. Mas no ECMAScript 5, a não ser que nós façamos isso manualmente, eles aparecem. Portanto, como é que nós fazemos um atributo não enumerável para que agora a gente possa testar que isto é verdade? Faz assim, por exemplo, eu faço um object.defineProperty f, ou seja, o f é, por exemplo, este objeto que eu tenho aqui, funcionário. F, estou a definir uma propriedade chamada segredo do objeto f. Digo que o seu valor é importante. Isto era como se eu fizesse f.segredo igual a importante, só que aqui estou a definir desta maneira, com o defineProperty. E depois defino aqui mais algumas informações de configuração da propriedade. Digo que ela é enumerable false, quer dizer que ela não é enumerável. E depois, outra coisa que eu posso configurar é se é configurable true ou false. Isto significa se a propriedade pode ou não ser redefinida, ou seja, eu posso outra vez fazer object define property de uma nova propriedade com o mesmo nome que substitui esta que já existe. E por fim, o writable true ou false significa se eu posso escrever ou não para a propriedade. Por exemplo, se eu definir uma propriedade writable false, significa que o valor que eu definir aqui inicialmente é o valor que ele vai ser para sempre, é constante. Significa que se eu definir o f.segredo fica importante, se eu aqui fizer f.segredo igual a Pedro, ele vai dar um erro ou não vai guardar o valor. Pronto, isto agora depende de como é que o JavaScript está configurado. Portanto, se eu agora fizer na mesma o console.log atributos f, ele vai mostrar o nome, o id, o constructor, o complementar e o despedir, tal como estava aqui. Mas se eu fizer o console.log f.segredo, ele vai buscar o valor importante. E depois, se eu fizer o console.log do f property is enumerable segredo, ele vai verificar se existe uma propriedade segredo e se essa propriedade é enumerável ou não. E vai-me dizer que não é enumerável. Portanto, ela existe. Aqui vemos que ela existe, porque temos f.segredo e dá um valor importante. Foi o valor que eu passei aqui, esta string importante. Mas, quando eu vou verificar se ela é enumerável, ele vai-me dizer que não é. E agora podemos aqui ver este exemplo aqui a funcionar. Não é? Por exemplo, aqui no CodePen, temos aqui então aqui a classe funcionário, a classe pessoa e a classe funcionário. Criamos o funcionário, que está aqui. Temos então aqui aquele método de atributos em que nós passamos um objeto e ele faz um array com todos os atributos. E depois eu vou aqui imprimir os atributos todos. Não é? Como vocês estão aqui a ver.
quando eu executo, como podem ver, ele deu o nome, o ID, o constructor, o complementar e o despedir, como podem ver. Mas aqui, quando eu faço o define property segredo, se eu voltar aqui a alterar isto a ordem para que depois do segredo é que imprimo os atributos, hão de reparar que... Vou limpar isso que está de novo para ficar mais simples. Hão de reparar que nome, ID, construtor, complementar, despedir não aparece. No entanto, se eu utilizar uma outra coisa que a gente já vai mostrar no próximo slide, que vai buscar todos os atributos, não subindo pela chain, vai buscar todos os atributos, incluindo os que são não enumeráveis, ele já vai dar nome, ID e segredo. Nome, ID e segredo. E se fizermos aqui este exemplo, por acaso não tenho aqui nos slides, vou puser aqui nos slides, no CodePen, vou fazer aqui console log funcionário.segredo e console log como é que é? Funcionário.property is enumerable segredo. Isto também vai dar false aqui neste. Estão a ver? É false, mas quando eu tento imprimir o valor, ele dá importante, tal como estava aqui eu a dizer que é o que acontece. Estão a ver? Portanto, isto é uma propriedade que está escondida. Aliás, está tão escondida que se eu agora escrever aqui funcionário, estão a ver que aparece o nome, o ID, o despedir, o complementar, o constructor. Portanto, isto quando eu estou a imprimir na consola o valor do objeto, mas aquele que está definido, o segredo, não está a ser impresso. No entanto, se eu fizer funcionário.segredo, está lá importante, guardado, como podem ver. Portanto, continuando com isto, outra coisa, outra forma que dá jeito para aceder às chaves dos atributos dos objetos é fazer aqui o object.keys, que eu até posso fazer aqui na consola, apesar de também estou ali a fazer. Podemos fazer object.keys e funcionário, que é o nome do objeto que nós temos guardado. Ele vai-me retornar a lista de chaves do funcionário. E este mostra, quando fazem object.keys, ele vai devolver um array com o nome de todos os atributos locais e numeráveis. Reparem que são os atributos locais, portanto vai ser o nome e o ID. Estes são considerados atributos locais porque foram atributos que foram definidos diretamente no dis. Reparem, fizeram dis.id igual a id. É um atributo local. Chamaram o construtor do pai, pessoa, e nesse construtor foi feito dis.nome igual a nome. Logo, estes dois são atributos locais. O constructor, o complementar e o despedir estão definidos no prototype. Como estão definidos ao nível do prototype, não são considerados um atributo local. São um atributo que fazem parte da cadeia, da prototype chain, da cadeia ou da corrente de prototype da classe e depois do objeto que é criado a partir da classe. No entanto, se quisermos ir buscar também, além dos atributos inumeráveis, quisermos ir buscar os inumeráveis mais os não inumeráveis, podemos usar object.getOwnPropertyNames. Que aí eu faço object.getOwnPropertyNames funcionário. Oi, escrevi mal. Funcionário. E aí vai dar o nome, o ID e o tal segredo que estava escondido. Mas lá está, como não vai subir a prototype chain, fica-se apenas por estes que foram definidos diretamente ao nível do objeto e não ao nível do prototype. Portanto, já agora, vocês estão aqui a dizer, mas para que é que eu quero saber os nomes dos atributos? Como é que eu acedo depois aos valores? Vou aqui fazer uma pequena modificação à função atributos só para vos demonstrar.
Por exemplo, se eu, em vez de ficar apenas com o valor do atributo, quisesse escrever o valor do atributo, por exemplo, queria pôr atributo mais 2 pontos mais o valor do atributo. Como é que eu fazia? Fazia objeto atributo. Fazia aquela coisa que é o acesso estilo array ao atributo. Eu aqui estou a pôr no array que vou retornar o resultado dos atributos que existem, o nome do atributo, mais 2 pontos e o valor do atributo. Se eu fizer isto e executar de novo o código, aquilo que vai ser retornado vai ser um pouco diferente. Como podem ver, aqui retorna nos atributos o nome, Rui. ID, 2 pontos, 1. E depois também, para cada um dos outros que aparecia o constructor, aparece o corpo da função, o complementar o corpo da função e o despedir o corpo da função. Portanto, como estão aqui a ver, isto é uma forma se eu quiser aceder aos conteúdos dos atributos, nós aqui andamos sempre a iterar sobre apenas o nome do atributo, mas depois, tendo o nome, basta fazer o objeto e com parênteses retos a variável do nome do atributo e acedemos ao valor do atributo. Por isso é que ali nos exemplos não tinha isso, porque isso era só entendido. Aliás, eu disse aqui, era isso que eu estava aqui a dizer, quando eu disse depois é possível aceder aos seus valores através da notação array. Pronto, isso não estava aqui patente e eu achei importante aqui clarificar no vídeo. Vou só aqui voltar isto atrás. Voltar tudo atrás para ficar como estava. Continuando. Já temos este slide. Agora vamos para o slide 10. Agora, se eu quiser obter todos os atributos, sejam eles enumeráveis ou não enumeráveis, e ao subir pela hierarquia, aí já não há nada que eu possa fazer assim diretamente, como o object.keys, o getOnPropertyNames, o utilizar o forIn. É preciso eu criar um método para esse efeito. Só, pronto, não quer dizer que vocês vão necessitar disto sempre, mas só para terem uma ideia, posso criar este método que é function todos os atributos. O que é que ele vai fazer? Eu crio um array resultado vazio, como criei da outra vez. Guardo na hierarquia o objeto atual, que é o objeto que eu recebo, para o qual eu quero saber quais é que são todos os atributos que lhe estão associados. Depois, enquanto a hierarquia for diferente de nulo, que isto na realidade bastaria fazer while hierarquia, porque isto é automaticamente convertido para um true ou false. Portanto, se o valor de hierarquia for nulo, automaticamente fica false e ele sai do ciclo. Portanto, enquanto a hierarquia for diferente de nulo, então eu vou buscar o resultado de o getOnPropertyNames, que era este exemplo que tínhamos aqui, que era buscar todos os atributos, vai buscar todos os atributos locais, sejam eles enumeráveis ou não enumeráveis, e vai fazendo concat. Concat quer dizer que vai adicionando ao resultado, não é? Portanto, ao array. E a seguir, para a próxima iteração, vamos subir na hierarquia. Vamos dizer que quero buscar qual é que é o prototype, fazendo object.getPrototypeOf do objeto que eu estou neste momento, que é a hierarquia. Pronto, e vou fazendo isto até chegar a um ponto em que chega a um objeto que já não tem nenhum prototype. Significa que é o objeto de topo. E no fim, quando isto termina, retorna o resultado. Se eu fizer console log disto, então o que é que eu vou obter? Vou obter o nome, o ID e o segredo, que são os que estão definidos como atributos do objeto F, funcionário, mais os métodos, o construtor e complementar, que estão definidos ao nível do funcionário, não é? Aqui neste exemplo. Estão aqui, o construtor e o complementar estão ao nível do funcionário. E depois mais o constructor, o complementar e o despedir, que estão definidos ao nível da pessoa, não é? O complementar, o despedir e este constructor está implicitamente como não enumerável, definido ao nível da pessoa. E depois, a partir daqui, e também o despedir, claro. E depois, a partir daqui, isto são tudo, reparem, coisas que nós andamos a usar: o properties enumerable, o isPrototypeOf, o hasOnProperty, o constructor, o toString. Isto já são tudo coisas que fazem parte da própria linguagem do JavaScript e do próprio object, do qual todos os outros objetos descendem. Portanto, normalmente não estão interessados, mas fica aqui a prova de que isto é assim.
Se eu agora for aqui para o exemplo, tem aqui todos os atributos, não é? E eu faço aqui o console log de todos os atributos. E se eu executar isto, vão ver que ele retornou aqui todos os atributos e que esta lista é a mesma lista que eu tenho aqui nos slides. Portanto, aqui para este exemplo, acho que estamos concluídos. Depois, se tiver alguma dúvida, avisem. E caso, aqui já está, se quiserem só os enumeráveis, mas estava aqui a usarem, em vez de getOnPropertyNames, usarem o object.keys, por exemplo. Era a maneira mais simples de fazer essa diferenciação. Depois, também, reparem aqui mais um pormenor, que é, vamos ver se, utilizando o hasOnProperty, dá para verificar se um objeto tem ou não uma certa propriedade local, não subindo pela hierarquia. O que é que isto significa? Significa que, quando eu faço aqui o funcionário.hasOnProperty nome, ele vai-me dizer true, porque o funcionário tem uma propriedade local nome. O funcionário tem hasOnProperty segredo, também tem, porque nós definimos-la aqui manualmente utilizando o defineProperty. Mas quando eu quando lhe pergunto se o funcionário hasOnProperty cumprimentar ou o funcionário hasOnProperty despedir, vai dar false, porque essas fazem parte da chain do prototype. Portanto, reparem como aqui quando eu executo dá true, true, false, false. No entanto, por acaso não tenho aqui o exemplo no CodePen, posso depois ainda adicionar antes de disponibilizar isto. Podemos também utilizar o Podemos também utilizar o operador in, que esse sim só pela hierarquia do prototype chaining, ou seja, verifica se aquele atributo é utilizado ou existe ao nível do objeto em que eu estou, por exemplo aqui do F, do funcionário, e qualquer uma dos níveis de prototype que existam acima desse objeto. Portanto, se eu fizer console log nome in F, isto vai dar true. Se eu fizer console log de segredo in F, isto vai dar-me true. Se eu fizer cumprimentar in F, vai-me true. Despedir in F, dá-me true. Eu depois adiciono isto aqui, provavelmente, ao console, mas vamos aqui fazer, por exemplo, o segredo in funcionário. Vamos ver isto, acho que estou a escrever mal. Funcionário. Viram? Segredo on, não existe segredo on, mas segredo existe, true. E se eu puser, por exemplo, despedir em funcionário, de pedir também não existe, mas se puser despedir, diz true. Portanto, como podem ver, funciona. E até dei uns exemplos de como podem ver que se eu escrever uma coisa que não existe, ele vai-me dar false. Outro tópico muito importante da aula de hoje é o chamado uso do this. Nós já temos estado a utilizar o this dentro das nossas classes até agora, mas é importante perceber algumas nuances do seu comportamento para evitar erros e para utilizá-lo de uma melhor forma. Teremos então aqui, como é costume, um exemplo prático sobre ele no CodePen e, como já temos visto até agora, o this pode tomar o valor do novo objeto quando é utilizado dentro de uma função construtora, não é? Como quando nós tínhamos aqui um construtor, não é? Aqui o this.nome igual a nome, não é? Ou o this.id igual a id, e pode também também toma o nome do objeto quando está executado dentro do método, não é? Portanto, quando nós estamos aqui dentro de um destes métodos, também toma o valor do objeto da instância naquele momento. E o terceiro ponto é também, quando nós fazemos com o call, com o bind ou com o apply, podemos também ir buscar uma função, passar em um objeto e uma lista de argumentos o this passa a valer o valor desse objeto dentro da tal função em que nós estamos a fazer call. Por exemplo, aqui estamos a ir buscar a função pessoa, estamos a fazer call, passamos-lhe o objeto, por acaso aqui é um próprio this, mas o this dentro desta função pessoa passa a valer o valor que eu passar aqui. Se eu passasse aqui, em vez de this, passasse aqui pessoa 1 e eu tivesse aqui um objeto chamado pessoa 1 definido anteriormente, seria esse que seria o this, dentro depois da pessoa. Portanto, se virem aqui este exemplo, temos aqui um objeto P com o nome Melga
e com a propriedade nome melga e com um método que é complementar, definido aqui por esta função, que recebe como argumento um comprimento, soma-lhe um espaço em vazio e imprime o dis.nome. Se eu fizer p.complementar, olá, ele vai-me imprimir olá melga. Se eu fizer p.complementar oi, ele vai-me imprimir oi melga. Até aqui tudo bem. Mas há um problema quando nós utilizamos esta função fora do contexto do próprio objeto, quando ela é utilizada apenas como uma função. Vamos então aqui ver um exemplo. Nós temos aqui o function executar, que recebe um método de função, portanto recebe aqui uma função, e recebe o comprimento, portanto a string do comprimento, tal como nós passamos aqui. E depois de receber esse método de função, pega nele e manda-o executar com este comprimento. Aqui o resultado já não vai ser igual ao que tínhamos aqui em cima. Aqui, ao chamar o executar desta função, indo buscar ao p.complementar, portanto, ao fazer apenas p.complementar sem abrir os parênteses, eu estou a ir buscar esta função toda, mas sem a ter executado. É apenas a função em si. E estou a passá-la para dentro desta outra função executar. E depois este parâmetro, este argumento comprimento, está a ser passado para o complementar quando está a ser executado dentro desta função, mas ele deixa de estar associado ao P. Como já não está associado ao P, quando ele tenta fazer aqui o comprimento, ele sabe que o comprimento é olá, porque eu lhe passei o comprimento olá. Mas depois, quando tenta somar o disNome, vai dar undefined, vai dar olá undefined e oi undefined, porque ele perdeu o valor do dis e deixa de ser um método. Não é? Vamos ver aqui o exemplo. Temos aqui o var p e o resto do código tal e qual como está nos slides. E eu não ligo, o resto depois aparece por baixo, mas quando eu executo aqui, vão ver que funciona bem estes dois, mas nestes realmente há o tal problema que eu estava a explicar nos slides. Pronto. Depois, portanto, isto é algo que tem que se ter em consideração. Se virem este tipo de erro, já sabem o que é. Bem, vamos voltar aqui à apresentação. Depois, também pode haver situações quando estamos, por exemplo, a manipular arrays ou contextos em que estamos em funções em que o dis deixa de ser o dis que nós estamos à espera. Portanto, uma das hipóteses é quando nós estamos a passar funções de manipulação de arrays como aquela que eu vou mostrar aqui. Portanto, vamos imaginar aqui esta função pessoa que recebe dois argumentos. Esta função pessoa, para criar uma classe pessoa, recebe o argumento nome e o argumento de idade e guarda-os em atributos. E também cria um atributo que é um array vazio que vai servir para guardar os amigos de cada uma das pessoas. Depois criamos um método amizade que recebe um array de amigos e vai pegar no array, potencialmente no início está vazio, e vai concatenar esse array de amigos com esse array existente e vai guardar o valor na propriedade de amigos, o valor atualizado. E depois temos aqui algo que vocês é possível que tenham visto, que é a utilização da função map. A função map significa que para cada elemento de um array, eu vou executar uma função. Uma função que pode ter até 3 elementos, até 3 argumentos. O elemento para o qual eu estou a executar a função, portanto, imaginemos que eu tenho um array com 3 elementos, esta função que eu passo como argumento do map vai ser executada 3 vezes. A primeira vez vai ser executada com o primeiro elemento, com o valor 0, que é o índice 0, e passo-lhe o valor do array completo. Posso querer também aceder a ele por uma razão. Depois é executada uma segunda vez com o valor do segundo elemento, o índice 1 e o array completo. E depois uma terceira vez é executada com o terceiro elemento, o índice 2 e o array completo. E depois o resultado, por isso é que temos aqui o return, de cada uma dessas execuções é retornado com um array para um novo array. Significa que se eu tiver um array de 1000 elementos e fizer map, ele vai executar a função 1000 vezes e cada uma das vezes que é essa função executada e que retorna o resultado, isso vai ser um novo elemento num novo array que vai ter também 1000 elementos. Aqui neste caso o que eu estou a fazer vou retornar uma string
que vai ser o nome do elemento do array e a diferença de idade entre a pessoa que representa este objeto, portanto, e o seu amigo. Portanto, por exemplo, imaginemos que vai ser o amigo Pedro. Vocês têm, por exemplo, 20 anos e o Pedro tem 31. Logo, aqui a diferença de idade vai ser 20 menos 31, vai ser menos 11. Isso vai ser um dos elementos que vai ser retornado. Pronto. E isso deveria ser o que deveria acontecer. Só que se depois vocês forem experimentar, o que é que vai acontecer aqui? Vocês criam o var Rui igual a new pessoa Rui. O Rui tem 50 anos. A Ana tem 40 anos. O Zé tem 30 anos. Depois vocês dizem que o Rui é amigo da Ana e do Zé. Que a Ana é amiga do Rui e do Zé. E que o Zé é amigo do Rui e da Ana. E vocês queriam imprimir a diferença de idades do Rui em relação à Ana e ao Zé, da Ana em relação ao Rui e ao Zé, e do Zé em relação ao Rui e à Ana. E aquele código deveria funcionar. No entanto, é isto que vocês obtêm. Vocês obtêm que Ana, a diferença de idade é not a number, Zé not a number, Rui not a number, Zé not a number e por aí fora. Porquê é que isto está a acontecer? Como podem ver aqui no código, se eu executar, é mesmo isso que está a acontecer, não é? Tipo, eu executo, este código é o código que vocês estavam ali a ver do map e o resto da classe, e está a dar aqui estes valores. Porquê é que isto está a acontecer? Porque este diz, vocês pensam que estão a fazer diz.idade e estão a aceder ao diz, tal como estão aqui a aceder nestes diz, mas vão reparar que esta função já não é uma função que seja um método da classe. É uma outra função que tem um outro contexto de execução, em que este diz já não representa a instância da pessoa. Apesar de que, como vocês podem ver, eu tenho aqui o Rui. O Rui, se eu fizer ponto amigos, não é? É um array. E se eu for aqui à posição 0, podemos ver que ele tem um amigo que é a Ana. E tem outro amigo que é o Zé. Não é? Pronto, já agora para verem a estrutura. E como nós só temos 2 amigos por cada um, se eu for aqui à posição 2, ele não está definido. Mas este diz já não é este diz já não representa uma pessoa, não representa, pronto, à partida, dependendo daquilo que agora depois vou explicar, pode representar outras coisas. Portanto, o que é que acontece? Acontece que a função que é passada para o map cria um novo ambiente onde o diz já não representa o objeto de classe pessoa, como eu disse. Portanto, quando ele tenta fazer diz idade, ponto, elemento idade, o diz torna um valor especial onde não há propriedade de idade. O valor vai ser undefined. E quando vocês tentam definir undefined menos um número, isso dá origem ao not a number. Que eu posso aqui simular. Se eu fizer aqui undefined menos 20, dá not a number. Pronto. Então, o que é que isso também significa? Significa que o criador do JavaScript originalmente decidiu que o diz, quando não está a ser executada dentro do operador new, nem como um método de um objeto, nem utilizando o tal call e o apply, como eu disse, o diz iria representar o objeto global. Ou seja, o objeto global é tipo o contexto global em que vocês têm as variáveis globais. Então isso significa que ele tenta ver, quando vocês fazem aqui diz.idade, ele tenta ver se existe uma variável global chamada idade. Mas não existe. Como não existe uma variável global chamada idade, ele retorna undefined e faz undefined menos o valor da idade de cada um dos elementos. E daí dando not a number. No entanto, se por acaso existisse um valor global de idade, o resultado ainda era mais esquisito. Como eu vou aqui demonstrar. Estão aqui a ver? Eu vou criar uma variável global chamada idade. Isto, a maneira mais fácil aqui de criar global é fazendo window.idade. Porque o window, no caso do browser, é o contexto global do browser. E quando eu faço window.idade, crio uma variável global chamada idade. Se eu puser aqui 1000,
significa que sempre que eu fizer this.idade, ele vai retornar 1000 e vai fazer 1000 menos o valor. Como podem ver, eu vou executar este código e vai dar valores de 900 e qualquer coisa. Viram? Ana 960, Zé 970, Rui 950, Zé 970, por aí fora. Isto não faz sentido nenhum, é péssimo. No entanto, e por isso é que recomendo que vocês, em todos os vossos fecheiros JavaScript, ativem o useStrict. Vocês podem pôr isto no topo do vosso fecheiro e isso garante que vocês utilizam o chamado modo de execução estrita do JavaScript que apareceu no ECMAScript 5. Isto até é uma coisa mais antiga, não é do 6, é do 5. Em que aí, em vez de ele simplesmente não dar erro nenhum e dar nota number, não é? como vocês estão aqui a ver, em vez de dar o nota number, ele vai dizer que o this não está definido. E então, desta forma, evita que haja um erro tão grave como acontecia anteriormente. Eu vou aqui comentar esta parte, porque esta parte também está a dar um erro. Acontece que, quando eu executo, ele simplesmente vai dizer que o this está undefined. Mesmo que eu tenha aqui o window.idade igual a 1000, ele vai dizer que está undefined porque no modo estrito, no modo de execução estrito, ele já não vai considerar que o this pode ser o global. Ele tenta ver se o this existe. E o this, como está indefinido, ele vai dar um erro quando eu tento fazer indefinido ponto idade. Indefinido ponto idade dá erro, porque eu não posso fazer, se eu fizer undefined, se eu, por exemplo, fizer aqui var x igual a undefined, se eu fizer x.nome, ele diz que x is undefined, portanto não dá para ter propriedades numa coisa indefinida. Portanto, é bom porem o strict no topo dos vossos fecheiros JavaScript, porque assim garantem que esta e outras regras, depois se tiverem curiosidade podemos ver quais é que são, há mais algumas regras que o modo estrito obriga. O modo estrito vai impedir que estes comportamentos estranhos. Mas eu no meio desta conversa toda ainda não vos disse como pôr este código a funcionar como deve de ser, não é? Portanto, como é que vocês podem fazer isto? Bem, uma das maneiras é utilizar as closures, que é o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho aqui para baixo, mas eu até vou mesmo demonstrar fazendo aqui. Se aqui fora o this ainda vale this, não é? Quando vocês estão aqui dentro do método. Logo, vocês podem fazer assim, var this real, ou outro nome que vocês queiram, igual a this. E depois pegam neste this e põem aqui this real.idade. Como nós demos logo na primeira aula, o JavaScript é esperto e mantém este valor this real continua a poder ser acedido dentro aqui desta função que está a ser executada dentro do map. Então, neste caso, o valor do this real vai ser o this que é uma pessoa. Logo, quando eu executo isto e faço run, já vai dar certo. Vai dar que o Rui, por exemplo, a Ana tem 40 anos, logo tem mais 10 anos do que o Rui tem mais 10 anos do que a Ana. Isto está certo. E tem mais 20 anos do que o Zé. Por sua vez, a Ana tem 40 anos, logo tem menos 10 anos do que o Rui e mais 10 anos do que o Zé. E o Zé tem menos 20 anos do que o Rui e menos 10 anos do que a Ana. Porque este this real representa o this cá fora. Enquanto que se vocês puserem aqui só this, isto representa o this no contexto desta função. E o this no contexto desta função é undefined ou é o objeto global, caso não tenha o valor ali do useStrict ligado. Outra hipótese é aqui a função mapa, podem pôr aqui na mesma this e passar aqui um argumento. Reparem que o mapa começa aqui. O primeiro argumento que vocês passam é a função e o segundo argumento pode ser o que é que vai ser o this dentro da função, dentro do mapa, dentro da função map. Portanto, eu passo aqui this. Eu aqui estou a dizer que executa o mapa com esta função
e considerando que o this dentro desta função é este objeto que eu passei aqui. Pá, se eu tivesse aqui outro objeto, podia ser assim, objeto. Pronto. Portanto, se eu puser aqui o this e eu executar, já vai dar também na mesma. Como podem ver, dá a mesma coisa. Só para mostrar o que eu estava a querer dizer, por exemplo, fazer aqui var objeto igual a this. E se eu agora puser aqui objeto, ele passa este objeto como sendo o this desta função e o código executa sem problemas na mesma. Como podem ver. Está certo. Pronto, é a mesma coisa. Depois, a última vertente é esta que eu tenho aqui, em último lugar. Acho que é a última vertente. Pronto, esta aqui nos slides é o dos closures. Este é o passando o this como segundo argumento do mapa. E este é utilizando as arrow functions. As arrow functions que nós também falámos na primeira aula, que ainda foi presencial, antes aqui desta situação toda do coronavírus. Vou comentar. Quando vocês usam uma arrow function, a arrow function é uma função mais light, vamos dizer assim, e então na arrow function, em que eu estou a fazer aqui this.amigos.map, isto é a mesma coisa do que este function aqui, não é? Que recebe o elemento, o índice e o array, e depois eu faço aqui a setinha, e isto é a mesma coisa do que fazer assim, return, isto é a mesma coisa, não é? Como eu expliquei na aula. Eu posso omitir o return se fizer diretamente o valor que quer fazer return estiver logo aqui. Não preciso de fazer abrir chavetas, chegar aqui e fazer isto, não é? Não preciso de fazer assim return. Isto é a mesma coisa. As arrow functions, se eu executar, também funciona. Estão a ver? Porque as arrow functions são uma coisa mais moderna do ECMAScript 6 e são mais light. E aqui o contexto do this é mantido. Como não há um novo this que faça sentido, ele mantém o contexto do this mesmo eu estando dentro de uma função. Por isso é que eu, na minha prática profissional, vamos assim dizer, quase sempre agora tenho utilizado arrow functions porque correspondem mais àquilo a que eu estou à espera. E já agora vamos mostrar que a arrow function assim funciona exatamente na mesma, porque isto é, como vocês já querem fazer uma linha de código, não precisam pôr as chavetas e fazer o return. Se quiserem pôr várias linhas de código, faziam como eu estava a mostrar. E se agora fizer run, também funciona tudo na mesma. Perfeitamente bem. A última parte aqui relativamente à aula de hoje são aqui os outros objetos. Também temos aqui um exemplo prático. O que é que eu entendo aqui por outros objetos? Outros objetos vamos falar sobre alguns objetos nativos, que são fornecidos diretamente pelo ECMAScript, evidentemente são correndo no browser ou no Node.js. Alguns objetos pré-existentes, que vêm da origem no ambiente de execução, independentemente de ser o browser ou o Node.js, mas que não é possível fazer new. E também temos objetos de anfitrião que são definidos pelo browser ou pelo Node.js. Vamos só aqui falar de três situações importantes. Pronto, os objetos nativos, que nós estamos aqui a ver, são, por exemplo, o object, o function, o array, as strings, as booleans, os numbers, as dates, por aí fora. E depois há novos que apareceram no ECMAScript 6. Depois, objetos pré-existentes. Existem mais um ou outro do que estes, mas é o tal, o global, o scope global que eu já falei ali em relação também do problema do this. O math, que tem operações matemáticas, e o JSON. Portanto, no caso do global, temos, por exemplo, funções como o isNone, o isinfinite, o parseInt, o parsefloat. Por exemplo, o isNone permite verificar se uma coisa é um not a number, o isfinite pretende ver se algo é finito ou infinito, o parseInt pretende pegar numa string e converter para um inteiro, o parsefloat pegar numa string e converter para um float. Não é? Estes são exemplos que eu tenho aqui no CodePen. Tenho aqui no CodePen. Pronto, isto depois podem ver bem, mas quando eu executo, isto consegue. Tenho aqui exemplos de. Não tenho de tudo, mas tenho aqui alguns exemplos para ver se as coisas são not a number, se é finite,
e fazer o parse float, não é? Por exemplo, aqui de 10.5 ele converte um real de 10.5 a string para 10.5, pronto, coisa assim desse género. E tenho também aqui o encode URI e o decode URI, que permite, por exemplo, pegarem numa string, por exemplo, de uma URI ou de uma URL que tenha caracteres complexos e fazer encode para que ela fique codificada de forma que possa ser transmitida no browser. Certas coisas não são bem suportadas, possam ser codificadas em valores hexadecimais, como estão aqui a ver. E depois podem fazer o contrário, fazer o decode, que é a partir deste valor, voltar a ter o valor original. E quando fazem isto com o encode URI, ele não codifica os dois pontos e as barras. Se fizerem com o encode URI component, ele também iria codificar essas partes. Isto depois dá jeito quando vocês passam coisas como parâmetros nas URLs. Por exemplo, aqui quando eu executo, se eu pusesse aqui, se eu puser aqui barra aqui a meio, e eu executar, onde reparar que ele mantém aqui os barras neste. Enquanto que aqui neste, se eu puser aqui barra, ele aqui vai codificar os barras aqui dentro. Pronto. Portanto, isto são funções que podem ser úteis utilizar. Esta é uma que pode ser útil, mas não vos aconselho a utilizar, que é o eval, que é, vocês passam uma string que é executada como código. Portanto, isto é extremamente perigoso, porque uma string pode ser qualquer coisa e podem estar a executar código que faz coisas maliciosas, mas pronto, tenho aqui o exemplo. Eu faço a string 2 mais 2, faço eval desta string e ele retorna-me 4, como podem aqui ver. Pronto, executa aqui e dá 4. Pronto, este aqui é a parte do global. A parte do math tem aqui algumas constantes úteis, como por exemplo eu tenho aqui o pi, que é o 3,14, portanto precisarem fazer contas trigonométricas. Podem ter o math.min, passam por exemplo uma lista de números e ficam qual é que é o número mais pequeno, uma lista de números qual é o número maior, um número negativo ou um número obtém o seu módulo, o seu valor absoluto, e tem mais outros que são úteis, como os exponenciais, logaritmos, senos, cossenos, etc. Algumas coisas novas que foram só adicionadas no ECMAScript 6. Por fim, penso que seja alguma coisa que é bastante útil, especialmente quando nós dermos serviços REST, é o JSON. O objeto JSON, que também é um objeto pré-existente do JavaScript, permite-vos, por exemplo, a partir de uma representação de uma string de um objeto, de uma representação de JSON, criarem um objeto de volta. E o contrário, a partir de um objeto, criarem uma representação em string. A representação em string dá jeito porque depois pode ser enviada para um serviço. E também dá jeito quando vocês recebem uma representação em string de um serviço, poderem convertê-la de novo para um objeto. Aqui está aqui um exemplo muito simples. Por exemplo, tem aqui o objeto com o nome de João, idade 30, cidade de Lisboa. Vocês fazem JSON.stringify do objeto e quando eu aqui executo isto, ele retorna este valor é o valor em JSON de uma string que representa aquele objeto. Como podem ver, até é bastante legível. E depois tem o contrário, que eu tenho aqui esta string em JSON, tem um resultado, 2 pontos true, contador, 2.42, faço JSON.parse JSON e eu posso obter o valor do objeto original. Como estão a ver, está aqui, este é um objeto contador. Portanto, se eu vier aqui até objeto lead.contador, vai-me dar 42, objeto.resultado vai-me dar true. E ali, por exemplo, o objeto que eu tinha ali, que é este objeto, é aqui o cidade, idade, nome, João, e depois a string equivalente é o objeto JSON, que é esta string. Pronto, permite fazer esta conversão, que é também muito útil e que, pronto, talvez não necessitem já, mas é algo que devem pensar.